o Flamengo agora tem uma vida bem complicada pela frente, que é o Criciúma já foi. Vitória fora de casa, Atlético Goianiense em casa, e aí depois começa o caos total. Palmeiras pela Copa do Brasil em casa, São Paulo pelo Brasileiro fora, Palmeiras fora também no jogo de volta da Copa do Brasil, depois Palmeiras em casa, aí pelo Brasileiro, Bolívar em casa, Botafogo e Bolívar depois fora. Então, vai ser um mês de final de julho, até agosto, caótico para o Flamengo. Ô, Luísa, você vê como é que é a ironia desse nosso calendário. Esses 2 jogos do Brasileiro, entre Palmeiras e Botafogo, tinham tudo para ser importantíssimos, para ser os jogos em que todo mundo ia estar olhando e os times estariam focando nesses jogos. Muito possivelmente estarão poupando jogadores nesses jogos. Porque os 2, tanto Palmeiras como Botafogo e Flamengo, os 3, têm os confrontos difíceis pela Libertadores. Botafogo e Palmeiras se pegam, imagina. Será que o Palmeiras vai escalar titulares contra o Flamengo no Maracanã, tendo que 3 dias depois jogar contra o Botafogo pela Libertadores? Será que... isso mesmo que eu ia perguntar para vocês, assim, Renato, você acha que a alternativa vai ser poupar em algum momento aí dessa caminhada dura? Porque tem Vitória e depois Atlético Goianiense, que em tese são jogos um pouco mais fáceis, né? O Flamengo não tem... jogos fáceis às vezes são impossíveis. São nesses que o Flamengo se complica, é impressionante. Sempre quando dizem assim, agora tá moleza, aí o Flamengo tropeça. Eu acho o seguinte... voltou bem, mas o Bruno Henrique, pelo que eu apurei aqui hoje... Ainda não volta. O Bruno Henrique é muito... Pode ser que volte, mas é bem difícil. A situação dele ainda é complicada, ele ainda está em recuperação. Mas você acha que a alternativa vai ser poupar mesmo em algum momento? Escolher um jogo aí para poupar? Olha, eu acho o seguinte, eu sou muito jesuíta, né? Vocês sabem disso, ou seja, adepto das práticas de Jorge Jesus. Eu acho que você não deve, jamais, nenhum desses jogos você deve jogar com time reserva. Nenhum. Agora, você tem que sim ter um certo controle e, eventualmente, poupar 1, 2, até 3 jogadores dos jogos que não são os mais importantes. Os jogos mais importantes para o Flamengo são os da Copa do Brasil e o jogo da Libertadores. Principalmente o primeiro jogo, que é o jogo que podia poupar contra o Bolívar no Maracanã. Não, não pode, porque esse é o jogo que você tem que meter 3 gols de diferença, pelo menos, para poder ir mais tranquilo para La Paz. Eu acho que o ideal seria isso. Se fosse o Dorival, por exemplo, ele ia meter tranquilamente o time B em todos os jogos do Brasileiro. Ia ficar só nas Copas. Eu acho que o Jorge Jesus faria o que eu acho mais sensato. Tirar determinados jogadores que estão muito desgastados. Por exemplo, o Pedro andou recentemente sofrendo, né? Dizendo que estava sentindo dores. O Tite disse, depois de poupar o Pedro no jogo, ele sentia dores, falou claramente. Então, por exemplo, você pode não jogar com o Pedro nos jogos do Brasileiro. Você pode jogar com o Gabriel. Arrascaeta, será que a Arrascaeta vai aguentar essa sequência? Não vai. Em algum momento você vai ter que descansar o Arrascaeta. Eu só não gosto da ideia do cara chegar e dizer, não, eu vou botar time em reserva. Aí eu sou contra. Agora, poupar 2 ou 3 aqui e ali, eu acho que dá para fazer. Não sei o que o Rodrigo pensa. O Dorival, quando chega no Flamengo, o Flamengo já não tem muita chance no Brasileiro, né? Eu acho que nessa situação que o Flamengo está brigando pela liderança, tem um jogo a menos também, Rodrigo, fica um pouco mais complicado de você escolher uma competição, vou focar nessa aqui, porque são 3 títulos possíveis para o Flamengo, né? Eu não achei correta aquela estratégia daquela vez, apesar do Dorival ter ganho a Copa do Brasil e a Libertadores, e aí a gente olha o resultado final e fala assim, deu certo? Teve várias rodadas ali que eu achei incorreto isso, porque ele podia ter se aproximado e não se aproximou do Palmeiras e acabou abrindo mão do Brasileiro. O que eu acho que o Tite vai fazer? Eu estou olhando quando teve o momento mais problemático da temporada, foi aquele final de Carioca, início de Brasileiro e Libertadores. O que ele fez naquele momento? Ele tirou alguns jogadores, mas não poupou o time inteiro. O único jogo que ele levou um time, maior parte reserva, foi o jogo na altitude. Mas mesmo na Libertadores, quando ele poupou tipo 4 jogadores. Foi na estreia ali que a gente acabou criticando ele bastante, mas naquela estreia da Libertadores contra o Milionários, né? Na Colômbia. Então eu acho que ele vai fazer alguma coisa parecida. Então o que o Renato está defendendo, eu acho que a estratégia dele deve ser por aí.
o jogador que tiver mais desgastado, ele tira 3 ou 4, mantém a base do time, e aí depois roda mais alguns e tal. Só que aí você vai ter que estabelecer a prioridade. Qual que você vai botar o time inteiro todo cheio? Na minha visão, os jogos contra o Bolívar e o jogo contra o Palmeiras e Botafogo pelo Brasileiro, tendo o problema de que esses justamente são intervalados entre eles, né? Então você vai ter que fazer alguma coisa. A Copa do Brasil, embora seja um confronto contra o Palmeiras, e eu acho difícil que vá se abrir mão de qualquer jeito, é a competição, a terceira importância. Se você fosse usar mais reservas, digamos assim, seria na Copa do Brasil, na minha visão estratégica aqui. Mas eu acho que o que ele vai fazer é indo administrando. Tira 3 aqui, 4, não escala o Pedro, e aí em vez de ter o Carlinhos, ele vai botar o Gabigol. Aí uma vez o Luiz Araújo vai ser titular, na outra o Gerson vai jogar por aquele setor, no outro esquerda vai depender ali o Cebolinha ou o Bruno Henrique, se o Bruno Henrique já estiver bem, né, eventualmente. Ali quando tiver alguma coisa de Alan e Pulgar ali atrás, enfim, eu acho que ele vai trabalhando com isso aí, os zagueiros também, acho que ele vai rodar mais, não vai botar o Davi Luiz para enfrentar agosto inteiro como titular. Certamente você vai ter jogo que vai entrar o Léo Pereira, e aí também você vai ter a opção também do Léo Ortiz, vamos ver aí qual é o motivo enigmático que ele não está escalando. Eu acho que vai ser por aí, mudar 3 ou 4 a cada jogo. O Alan, a gente não sabe se ele vai voltar sendo titular, até porque ele estava suspenso no último jogo, também estava meio... Tite não parece confiar muito mais no Pulgar ali naquele meio campo. Mas lembrando que se ele for titular até o jogo contra a Libertadores, na altitude ele não vai, né? Ele não foi no jogo, no primeiro jogo lá da fase de grupos contra o Bolívar, porque ele, eu até abri aqui para lembrar, porque apresenta traços falciformes, né? Que podem prejudicar a alta performance em altitude. Então, pode ser que o Flamengo tenha um desfalque dele, se ele for titular, então o Flamengo já teria que administrar. Pode ser um jogador que pode entrar aí nesses outros jogos. O Flamengo pode ter pela frente, sem ser o da altitude necessariamente. Enfim, são momentos complicados. O W. Rocha lembrou que o Palmeiras está sem Estevão, Piquerez e Mike, todos lesionados. O Palmeiras também tem problemas físicos aí para enfrentar pela frente. E o André Luiz tem uma questão também do Júnior Santos, né? Então, que a gente não sabe como é que vai ser a evolução dele. Então, todo mundo agora está começando a ficar meio depauperado por causa de contusão nessa época da temporada. A temporada sempre pesa em algum momento, todo mundo sofre com lesão, mas o Flamengo tem que entender esse elenco e ver se os reforços vão chegar, né? Ainda tem isso, ainda tem uma possibilidade de até esse momento mudar alguma negociação e alguém chegar. O André fala assim, Renato, o esquema dos pontinhas tem que mudar. Está difícil assim. O Renato também não é fã dos pontinhas, né? Eu adoro os pontinhas. Olha aqui, deixa eu falar só uma coisa. O Estevão tem alguma chance de jogar contra o Flamengo no primeiro jogo na Copa do Brasil. O Piquerez está fora de vez. O Piquerez não joga mais esse ano. E o Mike também não sei se vai poder jogar. Só que é outra história, a história dos reforços. O Palmeiras tem o Giai. O Palmeiras contratou o Giai. O Giai pode ser, se ele não quiser botar o Marcos Rocha, ele pode botar o Giai. Agora, o Estevão tem alguma chance ainda de jogar contra o Flamengo.